Então, muito bem, retornando aqui, pessoal, vamos começar a estudar os diagramas estruturais ou estáticos da UML, mais especificamente começando com o diagrama de classes, tá? Por que eu vou começar com o diagrama de classes, pessoal? Porque é um dos diagramas mais utilizados e mais importantes da UML e é um dos diagramas que mais cai em prova de concurso. Se vocês já praticaram aí diversas questões do UML, na sua casa, fazendo simulados, vocês vão perceber que o diagrama de classe quase sempre está ali no meio, como parte de uma pergunta, pelo menos, sobre o ML aí nas provas de seleção, ok? E na vida real, na prática, também é um dos diagramas mais utilizados para modelar sistemas. Alguns outros diagramas da UML aí normalmente não são tão utilizados na prática, tá? Mas outros são bastante utilizados, como o diagrama de classes, como o diagrama de sequência, o diagrama de pacotes e assim por diante, beleza? Então vamos começar pelo diagrama de classes primeiro, pessoal. Vamos lá. Olha só. Antes de falar sobre o que é exatamente o diagrama de classes, pessoal, eu tenho que relembrar, pelo menos aqui com vocês, o que é uma classe. E para falar do que é uma classe, eu preciso dar um revival, aqui, uma relembrada geral, sobre alguns conceitos de orientação a objetos. Prometo a vocês que vou ser breve. O nosso foco aqui não é estudar orientação a objetos. Eu estou partindo do pressuposto que você já tem algum conhecimento básico sobre isso. Na nossa aula desse curso de engenharia de software como um todo, que eu comentei com vocês, de análise e projeto, a gente relembra lá em mais detalhes conceitos da orientação a objetos. Aqui especificamente eu vou falar um pouco sobre o paradigma e o que é uma classe e por que a gente modela classes aqui nesse diagrama. É o seguinte, pessoal, a história aqui é o seguinte. A UML eu falei para vocês que não depende de nenhum paradigma ou de nenhuma tecnologia. Beleza, isso é realmente verdade, eu não menti para vocês. Agora, claro que ela já foi pensada no mundo orientado a objetos. Ou seja, ela já é um pouco mais focada a linguagens que vão implementar conceitos da orientação a objetos do que linguagens antigas e estruturadas, por exemplo. Não obstante o fato de você poder usar qualquer uma dessas duas, a UML é muito mais adequada à orientação a objeto, sim, realmente isso é verdade. Então ela vai lhe auxiliar bastante a você modelar sistemas orientados a objetos. E quando eu falo de paradigma OO, pessoal, paradigma de orientação a objetos, é basicamente o seguinte: em vez de olhar o mundo de uma forma estruturada, como a gente fazia antigamente, como uma série de dados e funções que operam em cima desses dados para gerar um resultado, sei lá, eu vou calcular, vou fazer uma calculadora, por exemplo. Então eu tenho a função de somar, recebe o primeiro número, recebe o segundo número e gera um resultado. Isso é uma forma estruturada de pensar. Com o paradigma OO, na verdade, a ideia é você olhar o mundo real como se tudo pudesse ser representado por objetos, pessoal. E o que é um objeto? Simplesmente uma representação de qualquer coisa que você queira modelar em um sistema. Qualquer coisa que você chamar de objeto vai ser um objeto no seu sistema. Você pode criar esses conceitos de acordo com a sua vontade. Isso fica a cargo do analista. Beleza? Então, quando um analista OO, que é isso que eu estou falando para vocês, quando um analista orientado a objetos começa a identificar um conjunto de objetos do mesmo tipo em um domínio, em um sistema, em um ambiente, que tem mesmas características como operações, atributos, propriedades, esse analista pode criar uma classe para representar esses objetos. Então, por exemplo, pessoal, imagine que você é um analista de sistemas e você está modelando a automatização de um sistema de matrículas de uma universidade. O que é que você tem numa universidade, pessoal, no sistema de matrículas de uma universidade qualquer? Você vai ter lá disciplinas, professores, que mais? Alunos, as próprias matrículas. Tudo isso, você como analista OO, para você, são objetos que se repetem nesse seu ambiente. Então você sempre vai ter N disciplinas, você sempre vai ter que lidar com professores, com alunos. Então você como analista, nesse caso, começa a identificar cada um desses conceitos como objetos no seu sistema. Beleza, e é o que eu falei para vocês. Quando então o analista começa a identificar esses conjuntos de objetos do mesmo tipo, com as mesmas características, ele então vai criar classes para representar esses objetos. Você pode pensar numa classe, pessoal, como um modelo, um template, um molde, uma forma para gerar objetos.
Como eu falei, um objeto consiste de conjunto de coisas do mesmo tipo, com as mesmas características. Quando eu digo características, pessoal, pensem em atributos e métodos, operações e propriedades, certo? Então, você cria classes para representar esses objetos. Uma classe é uma forma para gerar objetos. A gente diz que quando um objeto é instanciado, a gente está instanciando a classe desse objeto. Então, por exemplo, eu posso ter a classe, como eu falei para vocês, né, disciplina. E a partir dessa classe gerar N objetos. Eu posso gerar a disciplina banco de dados, a disciplina engenharia de software, a disciplina redes e assim por diante. Okay? Então, só relembrando esse conceito para vocês. No paradigma O, a ideia é você olhar o mundo como se tudo fossem objetos. Tudo pudesse ser representado por objetos. Você, quando identifica objetos com mesmas características, pode criar classes para serem containers desses objetos, para serem os moldes, os templates para gerar esses objetos quando você instancia essas classes, ok? Beleza, só relembrando esse conceito, eu imagino que todo mundo já estava bem tranquilo com isso daí, né, pessoal? Hoje em dia, todas as universidades, todos os cursos aí já ensinam o paradigma O tranquilamente. Já tem vários anos isso daí. Só estou dando uma pequena relembrada aqui para não entrar de sola já nesses conceitos, caso você estivesse um pouco esquecido sobre eles. Muito bem. Então, o diagrama de classes, obviamente, como vocês estão vendo pelo nome, é o diagrama que vai modelar as classes do seu sistema. As classes do seu sistema orientado a objeto. Aí, realmente, se você vai modelar classes e objetos, pessoal, segundo a OML, então, provavelmente, você vai utilizar uma linguagem orientada a objetos para implementar esses conceitos depois, ok? Claro que não são todos os diagramas da OML que você pode usar com qualquer paradigma, pessoal. Por exemplo, faz sentido você usar o diagrama de objetos, que vai ser o próximo que a gente vai estudar, com uma linguagem estruturada, uma linguagem que não gera objetos? Pô, claro que não, né? Outros diagramas podem ser utilizados. Quando eu digo que a OML não depende de tecnologia, claro que não é 100% de flexibilidade. Ela é muito mais focada em paradigma O do que paradigmas estruturados. Mas você pode utilizar as duas situações de acordo com adaptações para a sua realidade, ok? Mas beleza, então é o diagrama que vai modelar classes, está lá. Um diagrama estático da OML que reúne os elementos mais importantes de um sistema orientado a objetos. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é o próprio guia do usuário da OML, que diz que as classes são os elementos mais importantes de um sistema O. Eu realmente concordo com essa afirmação. As classes, pessoal, como eu falei para vocês, são os templates, são os elementos a partir dos quais você vai gerar os seus objetos, que no final das contas é o que importa, né, num ambiente orientado a objetos. Beleza. Então, no meu diagrama de classes, eu vou exibir um conjunto de classes, interfaces e seus relacionamentos. Conjunto de classes e seus relacionamentos é meio óbvio, né, pessoal? Mas no diagrama de classes, vocês também vão encontrar interfaces. Uma interface, a gente também vê esse conceito daí lá na nossa aula de análise de projeto. É basicamente, pessoal, um conjunto de especificações de comportamentos. É como se fossem classes onde todos os métodos dessa classe são abstratos, ou seja, são métodos que não têm corpo. Então a gente diz que quando uma classe implementa uma interface, vocês podem encontrar esse tipo de relacionamento aqui no diagrama de classes, uma classe implementando a interface, realizando aquela interface, né, o relacionamento de realização. A gente diz que essa classe está cumprindo o contrato que foi estabelecido naquela interface. Por que um contrato? Porque aquela interface é isso que eu estou falando para vocês. Ela vai ter um conjunto de métodos, de operações sem corpo. É só o esqueleto, só a assinatura daquelas operações. Quem vai dar corpo a essas operações vai ser lá na frente alguma classe que vai realizar, implementar essa interface. E é por isso que a gente diz que interfaces especificam contratos que devem ser estabelecidos, que devem ser, realizados por classes mais à frente, ok? A gente vai ver mais sobre interfaces daqui a pouco também. Por enquanto, eu só estou querendo dizer isso para vocês. Diagrama de classes, você encontra classes e seus relacionamentos, claro, mas também classes e seus relacionamentos com interfaces. Beleza? Muito bem. As classes, pessoal, como eu falei para vocês, têm conjuntos de características. Especificam tanto propriedades quanto os comportamentos dos objetos, atributos e métodos, se a gente estiver falando de Java, por exemplo. E aqui eu já adianto uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou utilizar Java como a linguagem de programação para dar exemplos aqui ao longo das nossas aulas,
porque é a linguagem mais cobrada em prova e é a que todo mundo conhece hoje em dia, né? A maioria das pessoas trabalha pelo menos com Java, pode até trabalhar com outras linguagens, mas tem pelo menos conhecimentos básicos de Java. Então, quando eu falar aqui propriedades e comportamentos de objetos, por que eu estou usando essa terminologia, pessoal? Porque é a terminologia mais correta. Não é correto na UML, a rigor mesmo, eu chamar propriedades e comportamentos de atributos e métodos. Porque atributo e método é terminologia de Java, por exemplo, e de outras linguagens também, tá? Mas falando especificamente de Java aqui, a gente diz que as características de uma classe, no sentido de propriedades que ela contém, são descritas em termos de atributos, e comportamentos, funções que ela pode realizar em termos de métodos. Mas isso é a terminologia de Java. A terminologia de C++, por exemplo, que também é uma linguagem orientada a objetos, já é diferente. C++ não tem métodos, por exemplo. C++ tem funções, ok? Então, eu posso até falar em alguns momentos aqui nas nossas aulas, pessoal, atributos e métodos, mas é só um vício de linguagem, tá? A rigor, o correto seria falar propriedades e comportamentos. Propriedades, características, qualidades que essa sua classe tem. Ah, então você tem a classe, sei lá, pessoa. Então a pessoa tem diversas propriedades, a idade, cor dos olhos, altura, peso e comportamentos, funções, métodos que essa pessoa pode realizar. Então, sei lá, se alimentar, caminhar e assim por diante, falar, escrever, beleza? Ok, então, pessoal. Esse é o resumo sobre o diagrama de classes. Diagrama estático vai conter diversas classes e seus relacionamentos, e uma classe é um molde para gerar objetos que especifica tanto as propriedades quanto os comportamentos desses objetos. Muito bem. Qual é a estrutura básica de uma classe na UML, pessoal? Você vai encontrar uma divisão em 3 compartimentos aí na estrutura da classe da UML, pessoal. O único compartimento obrigatório é o do nome da classe. Tá? Todos os outros 2 aí, você pode ou não mostrar, isso fica a cargo de uma decisão do analista, se ele quer mostrar mais ou menos nível de detalhe. Então, por exemplo aí, pessoal, a gente está vendo uma classe com os 3 compartimentos completos. O primeiro compartimento, lá de cima, tem o nome da classe. Então, estou mostrando aí para vocês uma classe pedido. O segundo compartimento é o compartimento de propriedades, que lá em Java a gente chama de atributos. Qualidades, características dessa classe, pessoal. Então a classe pedido tem, por exemplo, uma data de recebimento. Tem, por exemplo, se ele é pré-pago ou não, é um booleano ali. E assim por diante, ok? No terceiro compartimento, nós especificamos as operações, o que a gente chama lá em Java de métodos. Então essa classe pedido tem 2 métodos ou 2 operações, pagar e calcular total. A gente vai dar um zoom na classe, tá, pessoal? Não se preocupem. A gente vai entrar e ver cada detalhe aí dentro desses compartimentos. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que existe essa forma de representar uma classe divididas aí em 3 linhas, onde eu tenho lá em cima o nome da classe, no meio as propriedades dessa classe e, por fim, as operações dessa classe. Ok. Tenho 3 formas de representação, pessoal. Aquela representação era a completa, quando você diz... quando você especifica os 3 compartimentos possíveis de uma classe. Mas eu posso ter, por exemplo, só o compartimento do nome da classe, por exemplo, né? Que eu falei para vocês que é o compartimento obrigatório. Pelo menos o nome da classe você tem que ter, né? Senão vai ficar um quadrado vazio aí. Beleza. Eu posso ter a representação do nome da classe, mas os atributos dela, e omitir, por exemplo, as operações dessa classe. Essa é a segunda representação. A terceira representação é a representação completa, como eu mostrei para vocês no slide passado. Poderia ter outra representação aí, tá, pessoal? Que é nome mais operações, por exemplo. Ou seja, as combinações, tá? Considerando que o nome da classe sempre aparece, as combinações possíveis entre esses compartimentos aí, beleza? E isso eu já adianto para vocês. É uma característica da UML você ter a liberdade de poder representar os seus diagramas no nível de abstração maior ou menor. Ou seja, mostrando menos ou mais detalhes. Então, se você quiser só mostrar o nome da classe, você como analista tem essa liberdade. Você pode fazer essa escolha. Porque para aquele diagrama, daquele modelo específico, daquele seu sistema específico, não era importante, por exemplo, mostrar os atributos nem as operações daquela classe. Se você quiser, por outro lado, você pode representar todos os detalhes que a UML lhe permite. É uma linguagem bastante rica, você pode adicionar
N detalhes sobre os seus diagramas. Isso fica a cargo do analista, beleza? Muito bem, então vamos dar aquele zoom na estrutura da classe, pessoal. Vamos lá. Primeiro, a gente começa lá com o nome da classe, está ali em cima, pedido. Depois a gente entra aí no compartimento de atributos, pessoal, ou propriedades, né? O nome mais correto da UML. Então vamos ler da esquerda para a direita. Vamos ver aí, por exemplo, essa propriedade de data de recebimento, pessoal, essa primeira linha aí. Aparece ali um símbolo, um hífen, que é o símbolo de visibilidade. Vocês estão vendo um hífen, vocês estão vendo um jogo da velha, uma cruz. Cada símbolo desse representa uma visibilidade diferente de atributos ou métodos, tá? Ou seja, de propriedades ou comportamentos da UML. Uma visibilidade, pessoal, denota como um elemento da UML pode ser visto e utilizado por outros. Então, se você já programa Java, já tem um entendimento básico de Java, são aqueles modificadores de visibilidade, pessoal. Privado, público, protegido e assim por diante. Vamos vê-los daqui a pouco, ok? Mas é basicamente isso. Como é que outras classes podem enxergar esse determinado elemento e como é que ele pode ser utilizado por outros elementos? Por um acaso, esse data de recebimento aí, esse atributo, tem a visibilidade privada, que tem como simbologia esse hífen aí, esse tracinho, ok? Vamos ver todas essas simbologias, essas notações ao longo dos nossos trechos aqui, tá, pessoal? Já adianto para vocês que a UML é bem detalhista. Ou seja, se você representa uma coisa com um tracinho, ela tem um significado. Se você representa como uma cruz, tem outro significado completamente diferente. Prestem atenção nesses detalhes, ok? Beleza, depois do modificador de visibilidade, vem o próprio nome do atributo, o nome da propriedade. Ali, data de recebimento. Depois dos dois pontos ali, vem o tipo de dado desse atributo, pessoal. No caso aí, é do tipo date, é uma data. Claro, né? É o atributo data de recebimento, então o tipo de dado aí é date. Beleza. Temos também entre colchetes ali, pessoal, a multiplicidade, ou seja, valores mínimos e máximos que esse elemento pode ter atribuídos a ele. Ou seja, esse elemento, data de recebimento, pessoal, pode ter no mínimo 0 ocorrências ou no máximo 1 ocorrência. É um atributo opcional, ou ele não existe, ou se existir, se ele estiver na memória aí dessa classe, vai ter uma ocorrência no máximo. É a famosa multiplicidade, tá? Beleza. Também podemos ter valores default, pessoal. Olha só esse segundo atributo dessa classe. É pré-pago. É do tipo booleano, tem a visibilidade protegida, esse símbolo aí de jogo da velha, ok? E tem uma ocorrência de multiplicidade de 1. Então, só pode aparecer obrigatoriamente uma ocorrência desse atributo aí na classe pedido. Agora tem um detalhe aí que não tinha naquele primeiro atributo. Quando eu faço é pré-pago booleano 1 igual a true, o que vem depois daquele igual ali, pessoal, é justamente o valor default. Valor default traduza para valor por omissão. Ou seja, se esse atributo não foi explicitamente inicializado, ele vai assumir por default, por padrão, esse valor que você está atribuindo a ele aí nessa classe, ok? Então, por exemplo, ao criar um objeto, ao instanciar um objeto pedido, a partir da classe pedido, esse atributo é pré-pago. Se você não inicializar ele no construtor, por exemplo, dessa classe, ele vai assumir o valor de true quando esse objeto for instanciado, beleza? Ok, além disso, tem mais um detalhe aí, pessoal. Olha para a terceira linha, a terceira propriedade dessa classe. Itens de linha. Visibilidade pública, que é aquela notação ali da cruzinha, tá? Para visibilidade pública. É um array, tá? Tá lá, itens de linha. Qual é a multiplicidade dele? Asterisco, pessoal, denota um atributo ou um elemento que pode ter um número de ocorrência arbitrário, de 0 a infinito, ok? Muito bem, e aí o detalhe que eu queria falar para vocês aqui, que eu não falei sobre aquelas primeiras duas linhas, é que eu posso especificar restrições em cima das propriedades da minha classe, pessoal. Uma restrição é simplesmente uma propriedade adicional sobre esses atributos.
Então, por exemplo, esse atributo aí, itens de linha, que eu falei para vocês que é um array, é uma coleção. Por que uma coleção, pessoal? Porque tem como multiplicidade asterisco. Isso quer dizer que vai de 0 a n. Ou seja, você pode ter um número arbitrário de ocorrências desse atributo nessa classe. Esse array aí, itens de linha, ele tem essa restrição que vem entre chaves. A notação para restrições, pessoal, é essa daí. É você colocar a restrição entre chaves, ok? A restrição aí simplesmente diz que esse array é um array ordenado. Lembre-se, uma restrição é simplesmente uma propriedade adicional sobre um determinado atributo da sua classe. Aí, por um acaso, eu disse que esse array era ordenado, mas poderia ter dito que, por exemplo, era um array só de leitura, por exemplo, read only. O que, por exemplo, era uma chave primária, um atributo unique, por exemplo, ok? Qualquer coisa que você quiser colocar aí entre chaves para denotar uma propriedade adicional sobre aquela própria propriedade que você está denotando aí na classe, beleza? Muito bem. Ali, por fim, a gente tem a última propriedade, o atributo estático dessa classe daí, pessoal, que é o número de pedidos. Já adianto para vocês, a notação para qualquer coisa estática aqui na UML é você sublinhar aquele elemento. Qualquer coisa que apareça sublinhada no diagrama de classes, pessoal, seja um atributo ou operação, é algo estático. E eu vou explicar o que é uma coisa estática daqui a pouco, tá? Vai ter um slide onde eu vou falar especificamente sobre isso. Por enquanto, segura aí, ok? E como eu falei para vocês, o nível de detalhes que você coloca no seu diagrama pode variar. Olha só como naquele último atributo, pessoal, número de pedidos, eu só disse a visibilidade, o nome do atributo e o tipo de dado dele, né, que é inteiro ali. Não falei a multiplicidade, não especifiquei valor default, não coloquei nenhuma restrição. Isso fica a cargo do analista. Você que escolhe se o seu diagrama vai ser mais resumido ou mais detalhado, ok? Muito bem. No último compartimento, nós temos as operações, pessoal. Operações são funções que podem ser realizadas, comportamentos que vão ser disponibilizados por aquela classe, beleza? Então, a notação aí é o seguinte, mais uma vez começa com os símbolos de visibilidade, tá? Aquele primeiro método ali é pagar, é um método público. Aquele outro de calcular total é um método ou uma operação, tá, pessoal? Já se acostumem com isso, tá? De vez em quando eu vou falar método, operação, porque em prova costuma cair desse jeito, tá? A rigor, é como eu disse, propriedade e comportamento. Beleza, isso, a rigor da UML você deveria falar assim. Mas vocês vão encontrar diversas provas dizendo, o atributo da classe UML não é o mais correto. Atributo é uma terminologia que você utiliza em Java, mas na prática ninguém faz essa diferença, pessoal. E em prova também ninguém faz essa diferença, ok? Então por isso que eu vou falar algumas vezes atributo, outras vezes propriedades, tanto faz aqui, ok? Beleza, mas eu estou falando então daqueles dois métodos ali embaixo. O primeiro é público, o segundo é privado, então eu começo com o símbolo de visibilidade, depois eu vou para o nome do método, ok? E entre parênteses, os parâmetros daquele método, os parâmetros daquela operação. Por exemplo, a operação pagar recebe como parâmetro um tipo de dado, double, que eu coloquei o nome dele como valor. Então, valor double simplesmente diz que é um parâmetro chamado valor, que é do tipo de dado double, ponto flutuante, pessoal, ok? Ali embaixo, calcular total, abre e fecha parênteses, quer dizer que não tem nenhum parâmetro. Eu falei para vocês, você pode ter ou não especificações nos seus diagramas. Aí o analista não colocou nenhum parâmetro, seja porque não quis representar aquele parâmetro, seja porque o método realmente não recebe parâmetro, por exemplo. Beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês aí nesse método de calcular total é que depois dos dois pontos dele ali, você também tem um double, mas nesse caso está sendo representado um tipo de retorno, pessoal. Então é assim que você lê, tá? O nome da operação, os parâmetros que ela pode receber e no final você coloca dois pontos e pode ter um tipo de retorno daquela operação. Nesse caso está retornando um double quando você chama esse comportamento dessa classe. Beleza? Muito bem, pessoal. Então esse trecho serviu para a gente estudar as primeiras características sobre o diagrama de classe, colocar uma lupa aí em cima dele, né? Dar um zoom numa classe e ver quais são os compartimentos, as principais notações que você pode encontrar numa classe. E a partir dos próximos slides agora, a gente vai ver mais detalhes sobre, por exemplo, a notação completa de um atributo, a notação completa de uma operação, escopos possíveis de atributos, aquela história que eu falei para vocês, que eu ia explicar o que é um atributo estático, por exemplo, ok? Tudo isso a gente vai ver nos próximos trechos aqui, beleza? Voltamos já então, até daqui a pouco.